Amém, meus irmãos? Eu te convido a abrir a palavra de Deus no primeiro livro de Samuel. Nós temos pensado nesses domingos pela manhã no tema das queixas humanas ao padrão divino. E um dos temas mais presentes na nossa atualidade, uma das queixas mais comuns da nossa atualidade, chama abuso emocional. Nós vamos repetir um pouco os conceitos de uma das categorias de pecado que pensamos recentemente nos nossos cultos, que acontecem à noite. Nós estamos pensando sobre série de pecados, o retorno à santidade. E numa das noites nós pensamos sobre pecados de palavra, e estudamos bastante sobre isso, sobre a força da palavra, sobre como ela fere, sobre como ela machuca. E nós vamos voltar um pouco a esse tema por causa da série que estamos estudando pela manhã, que é das queixas humanas ao padrão divino, lembrando disso, que uma das queixas mais presentes nossas, na nossa atualidade, é abuso emocional, que tem a ver também com palavras, por isso um pouco de ligação. Tem a ver tanto, ou melhor, é uma das queixas tão grandes da nossa sociedade, que as normas trabalhistas criaram recentemente, ou só está em fase de implementação, a chamada norma N1, teve a sua revisão. Agora, mencionamos isso naquela noite, quando falávamos sobre pecados de palavra, agora as empresas também são responsáveis pelos riscos psicossociais de seus funcionários, reconhecendo que o ambiente de trabalho, e virou meme, eu lembro sempre, os irmãos sabem disso, que meme, que rede social é uma das melhores formas de compreender uma sociedade, que virou o CLT tóxico. O trabalho é extremamente comum, o serviço público, de certa forma, até mais que no setor privado, que pessoas sejam constantemente abusadas. O que é o abuso emocional? São atitudes, são palavras que tentam desmerecer uma pessoa, que tentam torná-la como que inferior, que humilha, que controla e que confunde continuamente. Isso envolve a zombaria, os gritos, a alteração de voz, que faz com que a pessoa se sinta ameaçada, que faz com que a pessoa sinta que depois daquela atitude pode vir uma atitude de violência física. É o gaslighting, né? Essa ideia de que você parece que está ficando doido porque a pessoa diz, eu não falei isso, você tem certeza que a pessoa falou. E aí você entende que a gente não está falando só de trabalho, mas que isso envolve a nossa família e às vezes isso envolve a igreja. Quando trazemos esse assunto para um culto, é pensando não apenas no que tem lá fora, mas é pensando que a igreja precisa ser um ambiente totalmente livre desse tipo de comportamento e que os que estão aqui, que sofrem isso lá fora, precisam encontrar aqui o refúgio, a solução, o consolo para toda essa situação nas suas vidas. Envolve o isolamento, impedir contato com parentes, no caso das famílias. Envolve controle financeiro, no caso das famílias. E o pior, que já pensamos por 3 domingos seguidos nesta manhã, uma característica muito comum, mais presente nos homens que nas mulheres, usar afeto como punição. Eu amo ou não amo, dependendo da circunstância. Minha esposa recebe todo o meu afeto, todo o meu amor, mas do nada pode perder tudo, pode não se sentir mais amada. Tudo isso envolve o conceito de abuso emocional, uma das pragas, dos maiores males da nossa geração. É preciso lembrar, antes de ver os textos bíblicos, que às vezes as pessoas que provocam isso até provocam, e não estou assim defendendo ou passando pano, mas às vezes fazem isso porque foram vítimas ou porque são vítimas e não estão preparadas. Eu lembro que uma das pessoas que mais me fez sofrer na vida não era alguém que estava acima de mim em posições,
não era alguém que tinha condições de determinar qualquer coisa na minha vida, mas por eu ter que lidar com ela, um missionário que havia perdido filhos no campo missionário, aborto no campo missionário, que havia sido abusado na sua infância, mas como me consumia. Eu me sentia abusado pelas constantes ligações, pelas mudanças de humor, pelas mudanças de palavra, do tipo, vamos fazer tal coisa, vamos. 5 minutos, pastor, por que você que vai fazer? Não, eu digo, pois você faz, fique tranquilo. Mas 5 minutos depois, não, pastor, é você que tem que fazer mesmo. Para mim, aquilo era terrível. Mas ele era mais vítima do que culpado pela sua história de vida. Ele, ao longo dos anos, essa pessoa me mandou vários pedidos de desculpa, 3, 4 vezes. O último foi este ano já. E acredito que dessa vez, de fato, ela está 100% livre de tudo que passou. E para pensar nesse assunto, queixas humanas e o padrão divino, nós vamos usar o que a Bíblia mais tem, que é a história. A Bíblia tem mandamentos, a Bíblia tem profecias, mas o que mais a Bíblia tem são histórias. Tudo que a gente vê hoje, eu mencionei isso bem há vários meses atrás aqui na igreja, tudo que a gente vê hoje, crescimento da Marvel, crescimento de outros gêneros de filmes, de literários, eles têm na base, até mesmo a própria propaganda, até mesmo o próprio marketing, tem sido influenciado pela prática judaica, que é o que é a prática bíblica, de ensinar através de histórias. O marketing hoje é movido por uma teoria chamada de a jornada do herói. E a jornada do herói é essencialmente uma teoria judaica, baseada na prática judaica, que está no Antigo Testamento, que é o que nós vamos ver, de contar histórias, para através das histórias ensinar. E há uma família, a história de uma família na Bíblia, que casa muito bem com o conceito de abuso emocional. Um pai, uma filha e um filho são destacados nessa história. O pai é Saul, capítulo 18 de 1 Samuel. Nós encontramos quando Saul perde o controle da sua vida a partir de um episódio, e isso marca, sim, um bom raio-x do que é um abusador. Versículo 6 de 1 Samuel, capítulo 18. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente, diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. E Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo. Saul precisava, como todo abusador, de se sentir bem. Saul precisava da noção de controle, da noção de exercer poder, da noção de exercer autoridade. Saul era movido por inveja, era movido por sentimentos de status social, uma necessidade de manter controle, mesmo sendo rei, tem medo de uma música. Não consegue controlar a música e agora vai tentar, então, manipular coisas para que tudo continuasse de acordo com o que ele poderia, o que ele desejava controlar. E há diversos outros comportamentos no livro de Samuel em que mostram Saul exatamente como este grande abusador. A principal vítima de seus abusos foi sua filha Mical. Segundo o livro de Samuel, capítulo 6, versículos 14 a 16, tem um resumo de toda a história de Mical. A consequência ruim de ser filha de um abusador emocional. Saul, tentando matar Davi, percebeu que Mical amava Davi e usa desse sentimento para matar Davi. Faz isso mais de uma vez. Mical termina tendo que mentir para seu pai,
Mical sofre todo tipo de influência negativa de seu pai. Mical é dada a outro homem que ela não amava, e que parece que a amava, de modo que gera em todo o coração de Mical um turbilhão de sentimentos. E por fim, Mical é tomada de volta para Davi, que nesse caso também foi um abusador. Nesse caso, agiu de forma a também prejudicar Mical. O certo é que, segundo o livro de Samuel, capítulo 6, nós temos o episódio em que todos os anos de opressão, todos os anos de abuso, todos os anos de que seus sentimentos não eram validados, todos os anos em que ela precisava fazer mais o que os outros queriam e não o que ela queria, resultam. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo 14, nós temos o contexto em que a arca do Senhor está voltando para Jerusalém e toda a cidade está numa animação só. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim como todo Israel levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Todos alegres, todos festejando aquele momento. Mas Mical, como vítima de tanto abuso, a solução de Mical foi se apegar a algo que lhe trouxesse segurança, que lhe trouxesse refúgio. E ela se apegou ao status. Enquanto todos viam a adoração, Mical via uma festa sem sentido. Enquanto todos viam a alegria, Mical olhava apenas para o seu entorno, sem se alegrar com aquilo que os outros se alegravam. E a amargura de Mical termina sendo expressa no versículo 20, quando Davi regressou para abençoar a sua casa. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre, na versão que estou lendo, versículo 20, um sem vergonha qualquer, um vadio, um moleque qualquer. A atitude de Mical é condenável e ela é condenada por isso. Deus a pune por esse tipo de atitude. Mas é preciso entender que sim, ela foi mais vítima do que alguém que agiu para aquela situação ser criada. Esse é o resultado de casar com um abusador emocional, esse é o resultado de ter um chefe, de ter um filho que faz isso. Mas a família tem o terceiro exemplo. Nós temos Saul, o cruel, o abusador, o que faz com que Mical deixe de ser uma adoradora, o que faz com que Mical seja alguém que é tão amarga. Nós temos Saul, que massacra pessoas, que fere demais. Temos Mical, a ferida, a vítima, a que não consegue lidar com tudo isso, a que se perde no meio de todas essas coisas, como muita gente hoje, isolada, ressentida, amarga, desconfiada, sem esperança, sem mesmo vitalidade espiritual, porque até com Deus não sente mais prazer ou ânimo. Mas nessa família, por isso a Bíblia ensina através de histórias, por isso essa afirmação de que a Bíblia ensina através de histórias, essa família tem Jonatas, filho do mesmo pai, irmão de Mical, e o maior, o mais velho, que deveria estar muito mais próximo a seu pai. Das vítimas de Saul, Davi é uma vítima. E nós vamos ler primeiro livro de Samuel, capítulo 23.
versículos 15 em diante. Quando Davi percebeu que Saul tinha saído para tirar-lhe a vida, ficou no deserto de Zif. Davi não fez nada, Davi não mandou as mulheres cantar, Davi não desejou nada de Saul, mas foi uma das vítimas, foi o escolhido por Saul para tudo isso. Vendo que ia morrer, ficou no deserto de Zif, em Oreza. Então Jonatas, filho de Saul tentou matar o próprio Jonatas, Saul foi rude com Jonatas, Saul foi grosseiro com Jonatas, Saul colocou Jonatas em diversas circunstâncias muito ruins. Teve uma ocasião em que Saul até quis matar Jonatas, porque Saul fez um voto precipitado, um voto louco, e Jonatas, sem saber, quebrou aquele voto e trouxe grande livramento ao povo de Deus. Mas Jonatas disse: não, quebrou o voto, vai morrer, nem que seja meu filho. E naquela força desnecessária, tentou matar o próprio filho. Esse filho, vendo que Davi agora é o alvo de seu pai, abusador, esse filho, diferente de Mical, vai até Davi. E a primeira coisa que Jonatas faz é o quê? Fortaleceu a confiança de Davi em Deus. Mais uma coisa que Jonatas faz, versículo 17. Jonatas disse: não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. E ambos, versículo 18, fizeram uma aliança diante do Senhor. Davi ficou em Oressa, e Jonatas voltou para o abusador, para casa. O que faz Mical se tornar amarga, presa dentro de um palácio? O que faz Mical ser sem esperança, sem sabor na vida, sem ver nada de prazer na vida, ficar presa ao seu status como segurança, como uma forma de dizer: eu tenho isso pelo menos, eu perdi tudo, mas isso eu tenho. O que diferencia Mical de Jonatas, que mesmo sendo filho do mesmo pai, sofrendo os mesmos abusos, é tão diferente? Nessa história, há sim as características que a gente precisa pensar de Jonatas. Primeiro, Jonatas, versículo 16, confiava no Senhor, porque é isso que ele vai fazer com Davi, ele vai fortalecer a confiança no Senhor. Nós cantamos agora o hino 148, e não seria difícil afirmar que Jonatas era um homem de oração, porque não há força sem oração. Grave isso, não há força sem oração. E a oração não é porque tudo vai bem. Nós cantamos, eu pedi para a gente ler a letra desse hino, porque esse hino tem uma letra extraordinária, que é em tempos de tentação, em tempos de perturbação. Mas Jonatas tinha uma plena confiança no Senhor, que Deus é capaz de responder. Foi o que falamos na presença do Vantuil. Deus ouviu o Vantuil. Deus ouviu todas as nossas orações pelo Vantuil. Mas e se não tivesse ouvido? E quando as coisas vão mal? E quando tudo que você planeja dá errado? O que Jonatas está dizendo é: tudo na minha vida dá errado com o pai que eu tenho, mas eu confio no Senhor. Davi, não desanime, confie no Senhor. Nós somos uma geração que precisa entender isso mais do que qualquer outra, porque nós somos a geração, nossos pais diziam o quê? Aconteceu uma tragédia, o que nossos pais diziam? Deus não erra. Não veio chuva, o que os nossos pais diziam? Deus sabe.
Havia uma confiança mais cega no Senhor. Havia uma confiança muito maior no Senhor, que é a confiança que Jonatas tem e que Jonatas está tentando fortalecer na vida de Davi. Mas nós nos tornamos na geração que eu orei pelo Vantuil, Deus abençoou. Eu orei pelo Joãozinho e não veio o milagre. Então, para que confiar? Mas Deus é capaz de fazer, Ele não fez porque Ele sabe o que é melhor. Então se é do jeito dEle, vamos seguir a vida sem Ele, porque vai ser do jeito dEle mesmo. Quando a gente ora tanto e as coisas não são respondidas, é muito comum ser levado a esse tipo de sentimento, e nós somos essa geração. Eu mencionei domingo passado um exemplo muito típico da nossa região. Quem pode não depende de chuva, quem pode faz o quê? Pivô. Quanto mais a gente não depender de Deus, melhor. Sim, o pivô é tecnologia, há diversas outras coisas que não são pecado, que não são questões difíceis, né? Eu fui numa cerimônia esses dias e uma das pessoas que estava sendo homenageada naquela cerimônia mencionou que as vacas leiteiras eu acho que, talvez eu esteja enganado, mas será o tipo de 10 para 100 litros de leite, ou seja, a tecnologia é o tipo de alimento, é o tipo de ração, é o tipo de técnica. Sim, para manter 8 bilhões de pessoas, é bom que a gente tenha esse tipo de técnica, sim. É bom que a gente avance em tecnologia, sim, que minimize as pragas, que dê mais produtividade, que possa trazer mais proteína em menos tempo, sim. Só que isso tudo, às vezes, nos leva a ter mais desconfiança no Senhor. E não só os nossos tempos, não só a tecnologia, mas a nossa geração é uma geração que prefere não confiar, porque parece que confiar não resolve. E Davi está nessa situação. O que eu fiz? Eu estava lá no meu pasto, cuidando das minhas ovelhinhas, o que eu fiz? Não fiz nada para estar nessa encrenca aqui. E agora o cara quer me matar, e o cara é o rei, o cara tem um exército, o que vai ser de mim? E Jonatas vai lá e diz: Davi, não perca a confiança. Nós vencemos o abuso quando não perdemos a confiança no Senhor, é o que Jonatas ensina. A segunda atitude de Jonatas, versículo 17, é não se preocupando com status, é não se preocupando tanto com as pessoas, vivendo uma vida em que você não precisa se preocupar em provar nada para ninguém, em que você não tem medo de perder nada, em que você é uma alma livre. Eu escutei essa expressão sobre um pastor. O pastor, ele é uma alma livre. Ele não está preocupado com nada. No sentido de não há status que interfira, não há desejo de aparecer, não há rede social que marque. É livre. Onde é que isso está em Jonatas? Jonatas diz para Davi: meu pai sabe que você será o rei de Israel, você será o rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você. Jonatas era o filho mais velho de Saul. Na falta de Saul, quem seria o rei? Jonatas. Se Davi toma o reinado de Saul, Davi toma o reinado de Jonatas. E Jonatas está dizendo: eu quero nem saber se é o primeiro ou se é o segundo, eu quero saber que eu estou no reino. A vida não é posição, a vida não é saldo bancário, a vida está além de tudo isso. A vida se resume em fazer a vontade de Deus. Se Deus quer, Davi, que você seja o segundo, o primeiro, acabou. Eu não estou nem aí, isso não me fere, isso não me preocupa. Outra pessoa que disse isso foi João Batista. Quando perguntado sobre quem ele era, ele disse: olha, eu não sou o Cristo. Eu sei quem eu sou um profeta que veio para preparar o caminho dele. E importa que ele cresça e que eu diminua.
A resposta de João Batista é muito parecida com a resposta de Jonatas, porque as pessoas estavam levando João Batista a ser comparado com Jesus. Dizendo, olha, ele está batizando mais que você agora. E João Batista disse, cara, esquece isso, esquece essa de comparação. Esquece isso. Eu lembro nós começamos o programa de formação missionária no Piauí, pastor Donizete, que está em Cachoeira Alta, pastor Cássio são desse programa. E um dos meninos disse, rapaz, eu nunca imaginei que eu pudesse estar no Jornal Batista. E a gente olhou para ele e disse, cara, esquece isso não vale nada. Não existe status que seja importante, não existe posição. No reino de Deus nada funciona assim. A preocupação não é quem é o maior, quem é o melhor, a preocupação é quem está fazendo a vontade dele. Jonatas entende isso, está dizendo isso para Davi, está fortalecendo a confiança de Davi, mas essa é talvez a coisa mais importante da vida de Jonatas, que faz eles conseguir se livrar daquele abusador. Eu lembro de uma ocasião, Karen vai lembrar também, nosso garoto Lucas tinha uns 4 anos de idade, e nós havíamos tomado a decisão de fazer parte da convenção, né? Eu era o diretor executivo da convenção, estava num processo difícil naquele momento, e aquilo traria grande dor, grande sofrimento para a nossa família. Sim, o reino de Deus tem sofrimento, o reino, a igreja, as lideranças, os ministérios também são passivos de serem abusadores e doentios, sim. E nós temos que cuidar disso, nós temos que vigiar isso. Há uma diferença entre exigir resultados e humilhar. Há uma diferença entre cobrar uma atitude e menosprezar. Nós temos que cuidar disso. Por isso que estamos tratando esse assunto hoje. Sim, há a posição de patrão, a posição de empregado, há a posição de pai, a posição de filho. Sim, há autoridade. Mas lá, cá, em qualquer lugar, a manipulação, a palavra sem necessidade, a humilhação, o menosprezo, é abuso, é pecado. E naquela ocasião nós estávamos passando por isso e como foi terrível. Mas nós vivemos exatamente o que Jonatas está vivendo, a confiança no Senhor. Houve uma mudança assim de uma hora para outra, nas conjunturas daquela situação que era tão terrível para nós. Eu estou evitando dar detalhes de propósito. Mas Deus foi soberano. Jonatas está confiando nisso. Senhor, tu é soberano, tu vai fazer tudo. Vai ser do teu jeito. E o teu jeito é bom. Davi, confia. Porque o Senhor é soberano e o jeito dele é bom. Nós perdemos um pouco disso, porque nós entendemos que temos que fazer muito. Nós entendemos que assim como a gente tem que controlar a esposa, como tem que controlar o marido, como que tem que controlar o filho, como que tem que controlar o empregado, a gente tem que controlar Deus. A gente tem que controlar a história. E às vezes esse nosso controle é o que mais traz problemas. Davi está sendo incentivado por Jonatas a confiar que o Senhor é soberano, porque ele, Jonatas, confia nisso. Isso leva Jonatas ao versículo 18. Ambos fizeram aliança diante do Senhor. Os dois têm uma aliança. Essa aliança, ela é contra Saul. O que Jonatas está fazendo é vivendo 2 personagens. Com Davi, ele está dizendo, eu tenho uma aliança contigo, você vai ser o rei. Você vai ser o rei, eu vou ser teu general, você teu ministro da Casa Civil, você o teu número 1. Essa é a nossa aliança, Davi. E volta para casa para manter a aliança com o pai. Dizer, pai, eu sou fiel ao Senhor. Não vou matar Davi se o Senhor me mandar, mas eu sou fiel ao Senhor. Eu não estou falando mal do Senhor por aí. Eu não estou te desobedecendo por aí. Eu não estou tramando para que Davi assuma o trono. Eu sou fiel ao Senhor, pai. O Senhor me xinga, o Senhor me bate, o Senhor tenta fazer tudo comigo,
mas eu sou fiel a ti. Só que a minha fidelidade a ti não muda quem eu sou. E por isso eu faço uma aliança com Davi. Eu sei, o senhor pode não entender isso. O senhor está teimando com Deus, mas Saul, papai, não vai dar para ti não, cara. Isso já está claro. Mas eu sou capaz de manter uma aliança contigo, pai, e uma aliança com teu inimigo. Que não é teu inimigo, porque tu que pensa que é. Você consegue imaginar a cabeça de Jonatas? A grandeza de Jonatas? A capacidade de Jonatas em resistir ao abuso e não permitir que o abuso interfira em quem ele é? Por quê? Porque ele se fortalece no Senhor, porque ele confia na soberania de Deus, e porque ele entende papéis, e porque ele não muda quem ele é. Não é fácil. Quem achar que é, está iludido. Mas Jonatas é um exemplo de como a gente pode sair de vítima para vencedor, mesmo em meio ao abuso. Jonatas é fiel ao pai e é fiel a Davi. Como conseguir isso? Fácil não é. A única forma que imaginamos que a gente consegue isso é como cantamos no hino 148. Pode colocar de novo a letra do 148, porque ela é a nossa convicção do poder da oração. Pode colocar, turma lá da mídia, pode colocar novamente o hino 148. O que nós cantamos? O que está nessa convicção? Bendita a hora de... Por quê? Ela traz paz ao coração. Saul está gritando, Saul está ameaçando, Saul está humilhando, Saul está virado no giraia, como dizia no meu tempo. Mas em oração, eu tenho paz. Eu tenho alívio em meio à dor. E eu tenho auxílio do Senhor para suportar Saul. Por isso, em tempos de perturbação, foi o que a gente cantou, vou convidar para cantar de novo, Levi, pelo menos a primeira estrofe. Em tempos de perturbação do Saul, na dor maior, na tentação, o que eu vou fazer? Eu vou procurar mais e mais a comunhão com o Senhor. Não, meus irmãos, não é meditação, não é joguinho. É que oração muda. Oração transforma. Se não transforma o outro, transforma a mim. E é a solução para não apenas o abuso, mas qualquer outra dificuldade. Mas o desafio nessa manhã, para vivermos a fé, primeiro entenda, elevar a voz só porque é chefe, humilhar só porque pode, ignorar porque sabe que machuca, proibir, ou até mesmo tentativas positivas de manipulação do tipo, eu faço tanto por você. É pecado. É agir como Saul. É ser abusador. Isso não pode existir nem na família, nem na igreja, embora exista muito no mundo secular. E embora aconteça aqui, em algumas ocasiões. Mas independente disso, é tão sério, eu olhei para uma pessoa e lembrei que essa pessoa disse que vai mudar de carreira, né, porque está vendo tanto líder inexperiente que vai investir em RH agora, porque é o que os líderes mais precisam é aprender a ser líderes. Lá fora é assim.
Mas enquanto isso acontece, que nós não temos como impedir que aconteça, nós temos que ser Jonatas e não Mical. Vamos repetir a primeira estrofe?